Hoje nós vamos falar sobre outra comida muito comum aqui no país, que é o feijão. Os vários tipos de feijão e as várias maneiras de se preparar esse saboroso prato brasileiro. Então fique ligado em mais um episódio de Don't panic. Keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel and much more. So, fasten your seatbelts and have fun. Primeiro eu quero te perguntar, Hugo, já que nós vamos falar sobre feijões, qual é o feijão que você mais gosta? Boa pergunta, Érica. Não sei se tem um que eu mais gosto. Acho que primeiro a gente precisa apresentar quais são as opções. Aí, depois de a gente conversar sobre cada opção, aí vai ficar mais fácil de eu responder qual eu mais gosto. Tá bom, pode ser, eu vou deixar então você me responder no final, não tem problema. Ótimo! Comece com um prato, então. Diga um feijão e a maneira mais comum de preparo dele. Eu não sei se é o jeito mais comum, né? Mas enfim, eu vou dizer como eu costumo fazer o feijão vermelho. Aqui em casa a gente consome bastante o feijão vermelho. Eu simplesmente cozinho ele na panela de pressão e daí depois eu tempero ele com alho, cebola e coloco folha de louro. É assim que normalmente eu faço o feijão vermelho, então daí fica aquele caldo grosso, gostoso, para você comer junto com arroz. Não sei se essa é a forma mais comum, mas enfim. Então eu já vou apresentar aqui os outros feijões, outros modelos que têm o mesmo tipo de preparo. E depois a gente fala das exceções, dos que a gente prepara ou a gente conhece um preparo diferente, pode ser? Pode ser. Então, do mesmo jeito que você prepara o feijão vermelho, existe também o feijão preto, o feijão branco E o carioca? e o feijão carioca, que curiosamente não é muito comum no Rio de Janeiro. Apesar de ser carioca, o feijão carioca é mais consumido em São Paulo. Isso é um hábito bem interessante. O brasileiro, praticamente o brasileiro comum, ele consome feijão quase todo dia nas refeições. Mas no Rio de Janeiro é comum se consumir o feijão preto quase todo dia, enquanto em São Paulo é costume se consumir o feijão carioca quase todo dia. Isso é verdade. Em casa, minha mãe sempre fazia feijão. Meu pai é viciado num feijão. E daí eu acostumei também a comer feijão e eu sempre comi muito feijão carioca lá em São Paulo. Mas hoje em dia eu reduzi bastante o consumo do feijão carioca. Acho que é bem raro eu consumir feijão carioca. Mas eu gosto. Por outro lado, a minha família no Rio de Janeiro sempre teve o costume de comer feijão preto todos os dias. Mas eu não sei se era por uma questão de preço ou por uma questão de se adaptar à cultura local. Eu acredito que quando mudamos para São Paulo, o efeito foi o contrário do que aconteceu com você quando casou comigo. A gente consumia o feijão preto todos os dias e depois que a gente começou a morar em São Paulo, a gente começou a consumir mais o feijão carioca, que é o feijão meio marrom, todos os dias, e o feijão preto era só feijoada. Tá aí outro jeito de fazer o feijão. O feijão preto se faz feijoada, que daí você coloca carne de porco, bacon, tem gente que coloca rabo do porco, orelha, pé. Eu não gosto de feijão assim. Eu como daí só o caldo e um pouquinho dos grãos, porque eu tenho nojo dessas partes aí do porco, né? Mas enfim, tem gente que gosta. Eu gosto a feijoada assim, vamos colocar assim mais gourmet, que daí é só com a costelinha de porco, bacon, uma calabresa. Aí eu como. Comer você come qualquer feijoada, né? Você só tira as partes que não te interessam, né? Você não come não precisa roer a unha do pé do porco. Mas a gente come ali o feijão porque fica o gosto, no geral, quando o feijão preto é bem temperado e feito em forma de feijoada com várias carnes dentro, eu não ligo para qual carne está dentro, eu só não como essas partes que eu consigo identificar que são partes mais rústicas do porco, digamos assim. E nojentas, né? Porque a gente olha assim na panela e você vê o pezinho assim do porco, o rabinho. Ai, é bem nojento isso. Pra você, né? Tem gente que gosta da feijoada e gosta dessas partes principalmente. Mas gosto não se discute. Fala pra nós outro jeito de se fazer feijão que não seja quente. Bom, tem um outro tipo de feijão que a gente ainda não citou aqui, que é o feijão fradinho. Eu costumo fazer salada desse feijão. Então, eu cozinho ele também,
mas aí eu cozinho ele menos, né? Cozinho só ao dente e tempero ele com alho cru, cebola e tempero como se fosse salada. Eu gosto muito dessa versão de feijão. Para quem não é familiarizado com termos de culinária, cozinhar al dente é deixar ele meio durinho, não muito mole ou desfazendo ou muito macio. Tem um feijão ainda que eu aprendi a comer esse feijão no Espírito Santo, mas ele também é muito comum em Goiás, que é o feijão tropeiro. Sim, o feijão tropeiro, ele é quente também, mas é diferente, porque daí a gente coloca ele com farinha ou farofa, vai do gosto do freguês, e coloca folha de couve, pica a couve, manteiga bem fininha, e coloca junto. Então daí fica uma mistura de feijão temperadinho com alho e cebola, como quiser, a farinha ou a farofa e folhinhas de couve picadinha. É bem gostoso. Para você que também não é familiarizado com tipos de couve, ela disse couve e manteiga, ela não está falando de duas coisas separadas, é o modelo da couve e manteiga, a espécie de couve. Não é couve-flor, é couve e manteiga. É que alguém podia pensar que você estava se referindo a dois ingredientes separados, couve, manteiga. Tá bom, para quem não conhece, para facilitar, eu vou colocar uma fotinha de cada um dos feijões e vou colocar a fotinha da couve-manteiga, tá bom? Muito bem, se você ainda não é um Patreon, considere se inscrever agora e colaborar para ter acesso não só à transcrição, como também a essas fotos maravilhosas que a Érica pesquisa, que são de dar água na boca. Eu me lembrei de mais um prato feito com feijão e feito com outro tipo de feijão, que é o baião de dois, e ele é feito com feijão de corda. Eu não sei dizer exatamente como é feito esse prato, mas ele é muito comum no Nordeste, e é uma mistura de arroz e feijão e carne e queijo coalho, é um negócio muito bom. Falando assim pode parecer meio estranho, mas quando bem feito é muito bom. E agora, antes de eu responder a pergunta que você me fez, eu replico essa pergunta a você. Qual feijão é o seu preferido? Boa pergunta. O feijão fradinho, eu gosto bastante porque é a única opção de feijão frio que eu faço e que eu gosto muito. Agora, dos feijões quentes, assim, pra mim é meio que indiferente, porque o que eu gosto mesmo é que tenha o caldo grosso no feijão, quando é o feijão quente. Então, agora, se é branco, se é preto, se é carioca, vermelho, pra mim tanto faz. Cada feijão tem sua característica. Por exemplo, o feijão branco, ele é um pouco maior, os caroços. E o sabor dele não é tão forte. Eu acho que ele também não pesa tanto no estômago. O feijão preto, ele tende a ser mais pesado. E eu tenho que comentar que o feijão vermelho, ele durante muito tempo foi o meu preferido por uma questão nostálgica, que eu vou explicar. Mas hoje em dia, talvez por comer ele com maior frequência aqui no sul, ele deixou de ter o brilho que ele já teve na minha memória e no meu paladar. E eu acho que hoje em dia o meu preferido depende da situação. Por exemplo, se você vai em um churrasco, eu acho que o feijão tropeiro, ele é muito gostoso. E dependendo do acompanhamento, ele é seco, mas ao mesmo tempo ele é um pouquinho molhadinho. Ele não é molhado no sentido de ter caldo, mas o feijão tropeiro bem feito, com farofa, ele fica molhadinho e fica uma delícia, assim. Mas não dá pra comer com muita coisa seca, porque daí, como não tem caldo, a comida ficaria muito difícil de descer. Então, eu acho que o feijão tropeiro, por ser algo que também eu não como com muita frequência, tá entre os meus prediletos hoje. Mas o feijão vermelho, durante muito tempo, foi meu predileto, porque ele me remetia a uma viagem em família que a gente fazia quando a gente morava no Espírito Santo, ficava hospedado no Sesc. Sesc era um local, um clube com piscinas, toboágua, atividades. Eu era criança, esse Sesc, esse parque ficava perto da praia e o café da manhã dele era muito bem servido, então eu comia um monte e no almoço lá sempre tinha feijão vermelho e o feijão vermelho do restaurante do Sesc era uma delícia. Pelo menos eu nunca comia feijão vermelho em casa, então eu sempre comia feijão vermelho quando a gente viajava, e eu acho que ali dentro do contexto eu gastava muita energia brincando na piscina, então acabava que
ele tinha um sabor diferente pra mim, e aí às vezes eu queria, era um momento especial fazer o feijão vermelho pra lembrar do Sesc, pra lembrar dessas ocasiões em família, na piscina, praia e etc. Você também tem comidas, Érica, que te remetem a uma lembrança afetiva, a uma memória afetiva? Eu tenho. Inclusive é feito de feijão, mas não tem nada a ver com comida brasileira, tá, gente? É uma comida japonesa. É um doce de feijão que a minha avó fazia. Ai, eu amava aquilo. É muito bom. Era uma massa, que eu não sei do que era feita, mas eu sei que o recheio dele era feito de feijão. Mas eu não vou saber dizer qual tipo de feijão, se é algum feijão específico ou é algum outro feijão especial. Eu não sei dizer. Mas eu amo aquele doce e faz tempo que eu não como. Legal, é muito legal como as comidas trazem memórias afetivas para nós durante algum tempo e a gente relaciona comida com memórias, com emoções, com fases da vida. Então, dito isso, eu enrolei para não dizer qual é meu preferido, porque eu não consigo ter um preferido. Eu acho que depende muito da situação, mas hoje eu colocaria ali o feijão branco e o feijão tropeiro como 2 feijões especiais para mim, mas eu acho que tudo tem a ver com isso, com a frequência, porque são feijões que eu como com menor frequência, então parece que quando eu como ele, eu gosto mais do que os que eu como todo dia, que a gente acaba acostumando. Todo dia entre aspas, né, porque a gente acaba nem comendo feijão todo dia, mas com maior frequência, digamos toda semana. Então, quando você vier ao Brasil, não deixe de provar toda essa variedade de feijões antes de voltar para o seu país. Vale a pena ter essa experiência gastronômica. Esse foi mais um episódio de Don't panic, keep speaking Portuguese.